A história do futebol brasileiro pode ser contada por nós do ponto de vista de quem é privilegiado. Durante a maior parte da história desse esporte fantástico, fomos a nação que mais foi presenteada pelos deuses do futebol com grandes jogadores. Mas nesse jogo bonito, existem diferentes classes para se referir aos chamados bons de bola. Existem os grandes jogadores, existem os craques, existem os fora de série, os gênios da bola e existe o fenômeno. Sim, não os, porque fenômeno só existe um. No vídeo de hoje da série Craques Eternos, nós vamos contar com detalhes a história de Ronaldo, o fenômeno, um dos maiores e melhores jogadores do futebol mundial e ídolo eterno da seleção brasileira. O local de nascimento do fenômeno foi o Rio de Janeiro, numa cidadezinha chamada Itaguaí. Ele cresceu no bairro Bento Ribeiro, no subúrbio da capital carioca, sendo o mais novo de 3 irmãos. Desde cedo, o filho de Dona Sônia e seu Nélio nutria o amor pela bola, o que o fazia matar a aula para jogar futsal no Valqueire Tênis Clube, lugar onde Ronaldo iniciaria esse relacionamento tão inseparável com a Redonda. A infância de Ronaldo, período em que ele chegou a ser apelidado de Dadado, não era cheio de privilégios, mas também não foi de uma dificuldade extrema. A mãe de Ronaldo fez todos os esforços possíveis para colocar o filho numa boa escola, mas a verdade é que não era para esse tipo de estudo que o Ronaldo estava destinado. A primeira vez que o garoto se destacou como diferente, como acima do normal, foi jogando futsal pelo Social Ramos. Disputando o campeonato metropolitano, o Dadado marcou 166 gols em um único ano, jogando contra os melhores da sua categoria. Esse foi o vislumbre inicial de que o garoto tinha uma vocação e estava destinado a desenvolver o seu talento com a Redonda nos pés. Perto dos 13 anos, Ronaldo tinha um sonho: conseguir entrar para a base do Flamengo, que era o seu time do coração e lugar onde seu ídolo Zico fez história. O garoto participou de uma peneira junto de outros 400 rapazes e foi aprovado com o louvor, mas no dia seguinte ele não apareceu novamente. O motivo foi financeiro. A questão é que a passagem para ir até o Flamengo e depois voltar para sua casa era muito cara, então para seguir o seu sonho, Ronaldo precisou buscar um clube mais pertinho. Foi então que um camarada chamado Ari de Sá, diretor de um modesto clube de futebol chamado São Cristóvão, propôs um intercâmbio de jogadores com o Social Ramos. O negócio era simples: jogadores que fossem bem no futsal do Social Ramos iriam jogar futebol de campo lá no São Cristóvão, com o clube pagando a passagem e outras despesas. Não era ainda o sonho de ir pro Flamengo, mas era a opção mais concreta que Ronaldo tinha nas suas mãos, e assim ele começou no São Cristóvão. Deu os primeiros passos numa cancha de futebol vestindo as cores do alvinegro, e em seu primeiro jogo mostrou os dotes de um fenômeno, marcando 3 gols na vitória por 5-3 contra o Tomazinho. Isso foi em agosto de 1990 e era apenas o primeiro passo de uma trajetória de 2 anos e meio do Ronaldo no São Cristóvão, onde ele cresceu, se desenvolveu como jogador e se preparou para o próximo passo da carreira, que não seria pequeno. Aos 15 anos de idade, em 1992, os empresários Alexandre Martins e Reinaldo Pita puseram as mãos no passe de Ronaldo, pagando cerca de 7,5 mil dólares ao São Cristóvão por ele. Valor que pode ser considerado baixo até pra época, considerando o talento do Ronaldo, mas a gente tem que pensar que o São Cristóvão, como um time pequeno, era obrigado a vender seus jogadores para conseguir se manter saudável financeiramente. Nessa época, Ronaldo chegou até a ser convocado para a seleção brasileira sub-17, onde ganharia muita notoriedade por marcar 8 gols e ser artilheiro do sul-americano da categoria. Isso facilitou que algum clube pusesse confiança na contratação do garoto. Posteriormente, o empresário Reinaldo contou como foi o processo de venda do diamante que eles tinham em mãos. O primeiro clube que falei do Ronaldo foi o Botafogo. Eu liguei para um diretor conhecido que se motivou, mas não deu atenção. Nessa época, levamos o Valber para o São Paulo. Era um clube organizado há muitos anos, tinha um diretor muito competente. Falamos do Ronaldo, mas eles não contrataram. Não houve acerto financeiro com eles. O Cruzeiro topou pagar o valor e levou. Às vezes não tinham as informações. Um jogador do Rio de Janeiro, jogando no São Cristóvão. Apesar de ter sido formado lá, Ronaldo nunca chegou a fazer um jogo profissional pelo São Cristóvão, o que não impede de maneira nenhuma o clube de ter um grande orgulho de ter sido o local onde Ronaldo deu seus primeiros passos. Como é possível ler de longe na arquibancada do estádio deles, que ainda por cima leva o nome de Estádio Ronaldo Luiz Nazário de Lima. O Cruzeiro então foi o clube que teve o privilégio de alçar Ronaldo
Ronaldo para o futebol profissional. Com 16 anos, ele fez o seu primeiro jogo no dia 25 de maio de 1993 pelo Campeonato Mineiro. Seu primeiro gol com a camisa do clube só sairia muitos meses depois, em agosto, num amistoso organizado na Europa contra o Belenenses. Essa excursão para solo europeu rendeu os olhares de outros clubes gigantes, como o da Inter de Milão, que fez ali a sua primeira investida pelo gênio, oferecendo 500 mil euros, o que já era muito mais do que o Cruzeiro tinha pagado. Só que o clube adotou a estratégia da paciência. Eles sabiam que no futuro poderiam receber muito mais. A valorização de Ronaldo estava apenas começando, e assim foi. Isso porque Ronaldo não demorou a explodir. Não houve um grande período de adaptação entre os profissionais. Quando menos se esperava, Ronaldo começava a ser o principal destaque do time, mesmo sendo ainda apenas um garoto franzino. Em 1993, ele marcou 12 gols em 14 partidas do Campeonato Brasileiro, sendo o terceiro maior artilheiro do torneio, agora com 17 anos. Foi nessa época que aconteceu o famoso jogo contra o Bahia, em que o Ronaldo faz 5 gols, um deles aproveitando ali de forma muito esperta uma bobeira do goleirão. Em 1994, ele não deixou o ritmo baixar, anotando 22 gols no Campeonato Mineiro. Ao todo, em sua época pelo Cruzeiro, contando jogos oficiais e amistosos, Ronaldo fez 58 partidas, marcando 56 gols, números simplesmente absurdos para um jovem adolescente. Se antes o Cruzeiro negou 500 mil euros da Inter para levar o Ronaldo, agora a situação seria diferente. Com o garoto brilhando já entre os profissionais, certamente grandes clubes estariam de olho, e foi assim com a dupla holandesa, Ajax e PSV. Só que dessa vez, os olheiros do Ajax não só olharam, mas agiram rapidamente e conseguiram fechar um acordo para a contratação do Ronaldo por cerca de 6 milhões de dólares na época. Mas antes de ir para a Holanda, Ronaldo já começou a dar os seus primeiros passos com a amarelinha. Em março de 1994, pouquíssimo tempo antes da Copa do Mundo aquele ano, ele conseguiu receber a sua primeira convocação. Pouco tempo depois, foi convocado novamente, e dessa vez, numa partida contra a Islândia, fez o seu primeiro do que viriam a ser muitos gols pela seleção principal. Ronaldo encantava a comissão técnica de Carlos Alberto Parreira, o então treinador da seleção brasileira, que viu nele uma joia e decidiu: esse garoto vai pro Mundial. E assim o atacante garantiu o carimbo no seu passaporte para ir para a Copa dos Estados Unidos em 94. Sendo muito jovem, Ronaldo não jogou e assistiu à conquista do Tetra do banco de reservas, mas certamente foi uma experiência que lhe trouxe muito aprendizado e uma vivência que o ajudaria no restante da carreira. Também foi nesse período que Ronaldo ganhou um apelido que carregaria por muitos anos da sua carreira: Ronaldinho. Isso porque na seleção brasileira já existia um zagueiro apelidado de Ronaldão, então para diferenciar, o Ronaldo foi chamado de Ronaldinho. Depois do Mundial de 94, era a hora então do Ronaldinho dar o próximo passo da sua carreira. Ele desembarcou na Europa para jogar no PSV, iniciando uma trajetória que o levaria para o topo do mundo. Ronaldo chegava em solo europeu para se transformar rapidamente num dos principais jogadores do Brasil e de todo o planeta, e a subida foi rápida. Contar grandes histórias é a nossa paixão, e se você estiver curtindo esse vídeo, que deu um trabalho imenso para toda a nossa equipe, por favor deixa o like que ajuda a divulgar o vídeo para mais gente, e considere clicar no botão vermelho embaixo do vídeo e se inscrever aqui no canal, não só para dar um apoio para o nosso trabalho, mas também para acompanhar os próximos vídeos com mais tranquilidade. A gente tem feito cada vez mais vídeos com esse nível de qualidade, então entre para nossa comunidade e você não vai se arrepender. Ronaldo chegava no clube pouquíssimo tempo depois da era Romário no PSV. Por lá, o baixinho liderou seu time com uma chuva de gols que levou a vários troféus conquistados. Claro, ninguém ousava dizer que um jovem vindo do Cruzeiro seria capaz de atingir rapidamente o nível de Romário, mas a verdade é que ficou impossível para um torcedor do PSV e um torcedor brasileiro não se empolgarem com o início de Ronaldo por lá. Na primeira rodada da Eredivisie 94-95, Ronaldo levou apenas 9 minutos para marcar o seu primeiro gol pelo PSV. No jogo seguinte foi ainda melhor, marcando um doblete. E se no primeiro jogo ele marcou um gol e no segundo 2, no terceiro, meus amigos, ele marcou o seu primeiro hat-trick em solo europeu. O PSV foi derrotado na Copa da UEFA pelo Bayer Leverkusen por 5-4, mas Ronaldo guardou seus 3 gols. Eram 6 bolas na rede nos 3 primeiros jogos para um garoto muito jovem que tinha mudado de continente, indo para um país que não conhecia e que mesmo assim não precisou de tempo para se adaptar. Ronaldo justificava o investimento e ia muito além. Esse início meteórico explica muito de quão impressionado ficou o assistente técnico do PSV na época, o Ernie Brandtz, quando viu o Ronaldo jogar pela primeira vez, um ano antes da transferência para o PSV. Em 1993, estive durante um mês no Brasil e vi Ronaldo treinar e jogar. Ele era tão forte fisicamente,
agressivo, tinha uma incrível aceleração, tiro certeiro, ele era de outro planeta. Eu imediatamente duvidei da idade dele. Tão bom aos 16 anos, isso era impossível. Mas não era impossível, não para um gênio da bola. No campeonato holandês de 94 e 95, o PSV não ficou nem perto de ganhar o título e acabou 14 pontos atrás do Ajax. Mas não foi por falta de desempenho de Ronaldo Fenômeno, que marcou 30 gols naquela edição do torneio, sendo disparado o artilheiro com 12 gols a mais do que o segundo colocado. Ronaldo não iria vencer o holandesão pelo PSV porque disputava com o histórico time do Ajax, mas na temporada seguinte venceu o seu primeiro título pelo time de Eindhoven, levando para casa uma Copa da Holanda. No campeonato holandês de 95-96, Ronaldo não conseguiu chegar nem perto dos 30 gols que tinha marcado na edição anterior, mas não foi por culpa do seu jogo. Foi nessa temporada que Ronaldo começou a lidar com um problema que o assombraria para o restante da carreira: os joelhos. Ele teve tendinite em ambos, precisou passar por cirurgia e perdeu grande parte daquela temporada. 95-96 acabou sendo a segunda e última temporada de Ronaldinho pelo PSV, até porque mesmo com problemas físicos e ficando de fora por lesão, ele teve números assombrosos que chamavam muito a atenção de clubes maiores. Afinal, com a camisa do PSV, ele disputou 57 jogos e marcou 54 gols. Uma média brutal, ainda mais para um garoto. Era impossível que muito em breve ele não recebesse uma proposta de um clube gigantesco. Mas antes disso, ao fim da temporada 95-96, Ronaldo atendeu ao chamado da seleção olímpica e foi em busca então do que na época era uma inédita medalha de ouro nas Olimpíadas. Ronaldo se juntou naquele elenco a caras com quem ele faria história na seleção principal, como Rivaldo e Roberto Carlos. O time brasileiro tinha uma geração fantástica, com vários jovens excelentes e alguns grandes veteranos. Mas apesar de tudo, o ouro não veio. O Brasil sofreu uma traumática eliminação para a Nigéria nas semifinais e ficou apenas com o bronze, mas apesar disso, o desempenho individual do Ronaldo também chamou atenção. Ele fez 5 gols e voltou das Olimpíadas com o status de um dos melhores jogadores do planeta e um dos jovens mais cobiçados do mundo. Era fato de que o PSV não conseguiria segurá-lo por muito mais tempo. E o clube felizardo que conseguiu tirar Ronaldinho do PSV foi um que tem um histórico bastante interessante com brasileiros: o Barcelona. Aos 19 anos, Ronaldinho encantava o técnico Sir Bobby Robson, o inglês que era então treinador do Barcelona. Ele queria o atacante brasileiro a qualquer custo porque via no Ronaldo um jogador fora de série. E anos depois, ele chegou a declarar como se sentiu obcecado pelo Ronaldinho. Ele ainda tinha 19 anos, mas eu disse aos diretores do Barcelona que deveríamos comprá-lo, que ele não só seria um tremendo jogador, mas um atleta com potencial. Ele era muito mais que uma alternativa aos homens que tínhamos disponíveis no ataque. Ele era raro e diferente. Ele driblava como George Best. A negociação com o PSV não estava fácil e o então vice-presidente do Barcelona, Joan Gaspart, teve que adotar uma técnica de malandragem na negociação para conseguir fechar a contratação. Como ele mesmo contou, eu até tive que me disfarçar de garçom para conseguir fechar o acordo com ele. Eles ligaram para a CBF tentando parar a transação de Ronaldo com o Barça. Havia 2 seguranças que tentaram impedir uma aproximação com Ronaldo ou qualquer outro jogador. Então encontrei um garçom espanhol no hotel e ele me emprestou suas roupas, me deu uma bandeja e uma Coca-Cola. Coloquei o disfarce, cumprimentei os seguranças e disse a eles que havia um pedido de refrigerante para o quarto, justamente onde estava Ronaldo. Bati na porta e ele abriu. O contrato foi assinado lá, na cama do quarto. E foi assim então que, com seu vice-presidente disfarçado de garçom, o Barcelona assegurou a contratação da maior joia do futebol mundial na época. Em 1996-97, Ronaldo jogaria no Camp Nou, numa transferência de 20 milhões de dólares, que na época foi o recorde mundial. Ronaldo, próximo dos 20 anos, ia para o seu terceiro clube profissional na carreira, e seria ali onde ele explodiria de uma vez por todas. No Barcelona, Ronaldo saltou de um jovem super promissor para um monstro completo. Seus dribles, arrancadas e finalizações faziam com que ele parecesse um adulto jogando contra crianças. Um exemplo perfeito disso foi um dos muitos gols que ele fez naquela temporada, que se tornou lendário. Em partida contra o Compostela, onde Ronaldinho recebe muito longe do gol, arranca e sai driblando todo o time adversário, enquanto é puxado pela camisa algumas vezes, ele não só não caiu, como foi até a área e botou a bola na rede. Esse gol, marcado ainda na primeira parte da temporada, ajudava a provar: Ronaldo era o melhor jogador do planeta.
No fim do ano de 1996, ele recebeu esse reconhecimento de forma oficial, sendo eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo. Menos de 3 anos depois de sair do Brasil, Ronaldinho chegava ao topo do ranking de jogadores no planeta inteiro, e fez isso tendo apenas 20 anos, sendo até os dias de hoje o jogador mais jovem da história a ter conseguido tal honraria. Aí você se pergunta, e a bola de ouro? Então, naquele ano Ronaldo não levou para casa, perdendo a redonda para o alemão Matthias Sammer por apenas 1 ponto. Mas com bola de ouro ou não, todos sabiam que Ronaldo era o melhor do mundo, e o restante da temporada ajudou a provar isso. Em La Liga, Ronaldo foi arrasador, anotou 34 gols para ser o artilheiro isolado da competição, e por muito pouco não deu o título ao Barcelona, perdendo por apenas 2 pontos de diferença para o Real Madrid. Mas a sua brilhante temporada, que teve 47 gols em 49 jogos, rendeu ao Barça alguns troféus, como a Recopa Europeia, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Havia sido a primeira temporada dos sonhos. Ronaldo havia destruído, vencido títulos e sido eleito o melhor jogador do mundo. A decisão do Barcelona de renovar o seu contrato estava mais do que acertada, porém um episódio de ganância acabou fazendo com que Ronaldinho fosse embora do Camp Nou. Aquela temporada de 1996-97, em que Ronaldo jogou fino da bola, acabaria sendo a sua primeira e última como jogador culé. Certo dia, Ronaldo e seus representantes compareceram ao Barcelona para determinar a assinatura da renovação. Quem estava por trás disso era o Joan Gaspart, aquele vice-presidente do clube que se disfarçou de garçom. O contrato foi redigido ali mesmo, na frente deles, e parecia estar tudo acertado. Mas antes de assinar o papel, eles resolveram sair para comer, o que, segundo o próprio Gaspart, foi um erro fatal. Ele explicou depois. Isso foi um erro, porque se não tivéssemos saído para comer e tivéssemos assinado ao mesmo tempo em que chegamos ao acordo, Ronaldo teria ficado no Barcelona. Durante a reunião, um dos agentes saiu para atender o telefone e era o presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti. Naquela época, não demos muita atenção à ausência do agente. Quando voltou, pediu desculpas, tomou um café e fez um brinde antes de ir ao escritório assinar o contrato. Desde o primeiro momento em que chegamos ao escritório do presidente Núñez, os agentes começaram a colocar obstáculos. Disseram ao Ronaldo para ir para casa e que o chamariam para assinar. Perguntei a eles se não queriam assinar o contrato. Eles insistiram que sim, mas o que queriam era renegociar quase todo o acordo, aumentando os termos financeiros. Eles estavam tentando destruir as negociações, e assim conseguiram. A Inter de Milão oferecia muito mais dinheiro e fez com que os agentes do Ronaldo travassem o negócio com o Barcelona, ainda que, nas palavras do então vice-presidente Gaspart, Ronaldo queria ficar no Barça. Mas essa é uma história que tem dois lados, porque muito tempo depois, o próprio Ronaldo veio dar a seguinte declaração: eu assinei a renovação do meu contrato no final da temporada e viajei com a seleção brasileira. 5 dias depois, eles me ligaram para me dizer que não podiam renovar comigo. Nunca esteve nas minhas mãos. O clube não me valorizou como eu pensei que fariam. Eu queria ficar, mas não era minha decisão. Ao que parece, Ronaldo queria continuar vestindo blaugrana, mas não recebeu o aumento salarial de acordo com o seu desempenho. De qualquer forma, o fato é que a Inter de Milão conseguiu então contratar o melhor jogador do mundo. Por 32 milhões de dólares, Ronaldo mais uma vez quebrou o recorde de transferências e foi então jogar a Série A. Em 25 de julho de 97, com a camisa 10, ele foi apresentado na Inter, e ali viveria uma saga repleta de altos muito altos e baixos muito baixos. E também ganharia o apelido que passou a acompanhá-lo para o restante da sua carreira. Na temporada 97-98, Ronaldo não foi tão bem como no Barcelona, mas já era o bastante para ser melhor que todos os outros. Foram 34 gols anotados em 47 jogos, sendo 25 na Série A, onde por muito pouco ele não foi artilheiro. E no meio de tudo isso, ele mais uma vez foi reconhecido de forma oficial como o melhor jogador do planeta, dessa vez com votações esmagadoras, tanto no prêmio da FIFA quanto na bola de ouro. Mas para a Inter, a consagração na temporada viria na Copa da UEFA, atual Liga Europa, onde eles conseguiram chegar à final para enfrentar um rival local, a Lazio. Naquela final, jogada no Parque dos Príncipes, os laziali descobririam que enfrentar Ronaldo inspirado era um pesadelo. Ronaldo driblou, deu passe, meteu bola na trave, deu elástico e fez um golaço épico, onde deixa o goleirão Marchegiani destruído no chão. O homem tava bem, e o resultado não poderia ser outro a não ser o título da Inter, que veio para coroar uma primeira temporada excepcional do craque. A adoração da torcida e da imprensa italiana fizeram cunhar o termo que melhor descreveria esse jogador. Na Itália, Ronaldo virou il fenômeno, e pro Brasil e pro mundo inteiro, a partir daquele momento, muito mais do que Ronaldo, Dadado, R9 ou Ronaldinho, ele seria o fenômeno.
Ao fim da temporada 97-98, consagrado como o melhor jogador do mundo, Ronaldo voltaria ao palco máximo do futebol, dessa vez sob uma nova aura. Se em 94 ele era um jovem que assistiu o tetra do banco, dessa vez em 98 ele chegava como líder da seleção. Ele era protagonista, a coisa era muito diferente, e ele estava preparado para liderar o Brasil então na Copa do Mundo de 98 na França. Seu primeiro gol em Copas foi naquela fase de grupos, em partida contra o Marrocos na segunda rodada. Ele recebe grande passe, deixa a bola quicar e fuzila pro gol com categoria. Depois volta a balançar as redes nas oitavas de final contra o Chile, anotando 2 gols, um deles de pênalti e o outro recebendo na direita e tirando do goleiro com toda a facilidade do mundo. O fenômeno voltou a ser decisivo para ajudar o Brasil a chegar à grande final, anotando um dos gols do empate contra a Holanda na semi e também convertendo o seu na disputa de pênaltis. Ronaldo iria novamente para uma final de Copa do Mundo e dessa vez não era para assistir, era para jogar como grande craque daquele time. A ascensão de Ronaldo era meteórica, tudo estava acontecendo muito rápido e mesmo ainda sendo sub-23, o cara era 2 vezes melhor do mundo e fazia um estrago na Copa. Parecia um sonho de qual ele e todos os torcedores brasileiros não queriam acordar, mas de forma muito súbita esse sonho acabou virando um pesadelo. Durante a concentração da seleção brasileira, um dia antes da final contra a França, aconteceu o fato que abalou o Brasil. Ronaldo Fenômeno teve uma convulsão. Edmundo, que testemunhou o fato, revelou anos depois o que ocorreu com o Ronaldinho naquele dia. Levantei, olho e vejo o Ronaldo tendo a convulsão. Quando vi o Ronaldo passando mal, saí gritando pelos corredores, roxo, língua virada, bufando. Quando vem o lanche antes do jogo, todo mundo sabia que o Ronaldo teve a convulsão, menos ele. Desenrolaram a língua, deram banho e botaram ele pra dormir. Ele não estava consciente. Com essa convulsão, a decisão inicial foi de que Ronaldo não começaria jogando aquela final. Ele senta, todo mundo tenso. Ele pega um pedaço de bolo, um suco de laranja, lembro como se fosse hoje. Ele estava no telefone. O Leonardo fala: esse cara não tá bem, ele vai morrer em campo. Ele estava estranho, era brincalhão, estava alegre e abobado. A comissão técnica disse que ele não vai jogar, que iria para o médico. Convenceram ele de fazer os exames no hospital em Paris. O Zagallo conta que o Amarildo substituiu o Pelé. Hoje recebi carta dizendo que o Edmundo vai decidir o jogo. Vai jogar o Edmundo. O grupo era sensacional. No fim das contas, Ronaldo decidiu que não era nada grave e que não ficaria de fora daquele jogo. E por conta própria decidiu ir para campo. Mas bem ou não, a verdade é que o susto abalou Ronaldo e toda a seleção brasileira, que entrou em campo para jogar a final da Copa contra os anfitriões franceses e sofreu uma das derrotas mais humilhantes de toda a sua história. Um 3-0 para a França, num dia memorável para o carrasco Zinedine Zidane, que fez 2 gols. Sem dúvida alguma, essa foi a primeira grande decepção da carreira do Ronaldinho, que até hoje talvez seja a que foi a mais dolorosa, por conta de tudo que acabou sendo envolvido ali. Mas ele era muito jovem e tinha toda uma carreira pela frente. Ronaldo voltou para a Inter de Milão para a temporada 98-99, ainda mais consagrado pelo seu grande desempenho naquele Mundial, e recebeu uma surpresa que o acompanharia por muito tempo de carreira. Foi dado a ele o seu amado número 9. Ronaldo jogou a sua primeira temporada na Inter de Milão com a 10, porque o Zamorano vestia 9. Só que não teve como segurar a 9 de ir pro Ronaldinho, porque o desempenho dele era muito absurdo. E aí isso até gerou aquela famosa camisa do Zamorano, porque ele fazia questão de não abrir mão de pelo menos ter uma referência ao número 9 na sua camisa. Ronaldo era adorado pela torcida, era o fenômeno, o R9, o melhor jogador do mundo. Seu futuro era brilhante, havia uma enorme empolgação do mundo inteiro de saber até onde aquele gênio do futebol poderia chegar. O que era tão especial sobre Ronaldo como camisa 9 é que ele era um jogador que ia muito além dos demais em sua classe. Ele não era só um homem de área letal na hora de finalizar, como tinha também uma facilidade surreal para sair da área, driblar, armar o jogo e destruir linhas usando de um dos seus principais fatores, que era a explosão. Ronaldo era um jogador de articulações muito flexíveis, que o permitiam dar dribles quase que impossíveis de replicar para a maioria dos jogadores, e além disso era capaz de arrancar e atingir sua velocidade máxima num estalar de dedos. Essa explosão assombrosa é um dos principais motivos pelos quais o Ronaldo tem tantos gols driblando o goleiro, porque ele era tão rápido e tão genial na hora de quebrar a última linha que ele conseguia com muita facilidade chegar na frente do goleiro no 1 contra 1. Ronaldo não era apenas um gênio, mas também tinha nascido com atributos físicos dignos de um atleta geracional. Ele era espetacular, muito diferente, mas o seu próprio corpo acabou sendo aquele fator que segurou um pouco o seu progresso excepcional. Para a infelicidade de todos os amantes do jogo bonito, em pouco tempo ficou comprovado que aqueles problemas que o Ronaldo teve nos joelhos, ainda em sua época de PSV, não eram apenas algo momentâneo.
Em 1998 e 99, Ronaldo jogou muito menos do que poderia, sofrendo novamente com tendinite nos dois joelhos. Foram apenas 28 jogos na temporada, sendo 19 somente na Série A italiana, o que contribuiu para o péssimo desempenho da Inter naquele campeonato, onde terminou em 8º lugar. Só que essa tendinite era apenas o início de algo muito pior que estava por vir. Na temporada 1999-2000, Ronaldo sofreu um enorme baque na sua carreira. Foi no dia 21 de novembro de 1999, em partida contra o Lecce, que o fenômeno sofreu sua primeira grande lesão no joelho, rompendo um dos tendões do direito. Sua ascensão meteórica seria freada por problemas físicos, e após passar por uma cirurgia, o melhor do mundo agora teria que superar vários meses de uma dura recuperação para conseguir voltar aos gramados. Retorno esse que só aconteceria em 2000, mais precisamente no dia 12 de abril, justamente em uma final contra a Lazio, agora na Copa Itália. Foi contra a mesma Lazio que ele tinha feito um grande jogo pela Inter de Milão naquela final da Copa da UEFA. Só que dessa vez o oposto completo aconteceu, porque Ronaldo teve certamente ali um dos piores dias de toda a sua vida. Ele entrou no segundo tempo e mal estava esquentando quando tentou executar um drible e sofreu uma das lesões mais chocantes da história do futebol. O fenômeno rompeu o tendão patelar de seu joelho direito, que saiu completamente de lugar e o fez desabar em prantos no chão. A lesão, para se ter uma ideia, é considerada extremamente rara por especialistas, uma imagem que rodou e chocou o mundo. Segundo Newton Petroni, fisioterapeuta que cuidou do joelho do Ronaldo em 2000, o joelho dele explodiu total, estourou tudo no joelho na hora. É até difícil definir em palavras o que aconteceu ali no momento. A reação dos jogadores em campo, colocando as mãos na cabeça em choque, era compartilhada por todo mundo que assistia a partida naquele momento. Aquilo parecia um pesadelo. O grande gênio do futebol mundial, após passar meses se recuperando de uma cirurgia no joelho, havia sofrido uma lesão ainda pior após voltar aos gramados por apenas alguns minutos. A imagem da lesão era tão assustadora que levantava a questão: e agora? Quando que ele vai conseguir voltar a jogar? Ou pior, será que ele vai conseguir voltar aos campos? Lá foi Ronaldo para mais uma dura cirurgia de reparação do seu joelho. O mais complicado, além de tudo, era o pós-operatório, que exigiria uma gigantesca determinação e aplicação de Ronaldo para superar o exaustivo processo de fisioterapia. A recuperação demorou praticamente o dobro do tempo que foi estimado no começo. Foram 15 longos meses. Não foi simples, não foi fácil. E viver aquilo foi tenebroso pro Ronaldo, que contou a experiência depois. Pra mim, a vida parecia começar e terminar no campo de futebol. Quando meu joelho foi destruído, eu senti que a minha vida tinha sido levada embora. Era tão grave que algumas pessoas diziam que eu jamais voltaria a jogar futebol novamente, que eu nem mesmo voltaria a caminhar novamente. Foi então que os meus limites foram realmente testados. Eu sabia que a Copa do Mundo de 2002 estava chegando, mas não eram os troféus ou os gols que me motivaram. Eu só pensava naquele sentimento que eu só podia encontrar no campo de futebol e com a bola aos meus pés. E foi com esse pensamento, com a Copa de 2002 na mente, que o fenômeno lutou e resistiu, provando que seu apelido não era em vão. Mas foi nesse processo que ele também chegou a um fim melancólico na sua trajetória nos Nerazzurri. Ronaldo voltou a jogar em 2001, mas durante aquele ano e também quase toda a primeira metade de 2002, sofreu com diversos problemas musculares, algo natural para um atleta voltando de uma lesão tão séria. Sua temporada 2001-2 pela Inter teve apenas 16 partidas, nas quais ele ainda conseguiu guardar 7 gols. Para piorar, ainda participou de uma perda de campeonato italiano de forma traumática, quando a Inter foi derrotada pela Lazio na última rodada da Série A, quando precisava apenas vencer para ser campeã. Acabou ficando em terceiro lugar. Ronaldo jogou aquela partida e foi substituído em lágrimas no segundo tempo. Ninguém sabia na época, mas foi o último jogo do fenômeno com a camisa da Inter de Milão. Por lá ele jogou 99 partidas, fez 59 gols e ganhou uma Copa da UEFA. Sua grande vitória estava reservada para a amarelinha. Para conseguir voltar a jogar pelo Brasil, ele teve que esperar ainda mais tempo e, sob muitos questionamentos da imprensa, o R9 recebeu a confiança do Filipão em 27 de março de 2002, pouco tempo antes da Copa do Mundo. Na ocasião, entrou em campo num amistoso contra a Iugoslávia, em Fortaleza, sendo esse o primeiro jogo pelo Brasil desde 99. Naquela partida, atuou apenas na primeira etapa, mas já foi suficiente para mostrar que a sua vontade de ir para a Copa era mais forte do que qualquer um poderia imaginar. E assim, ele foi. A Copa de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul, seria o momento da verdade para Ronaldo Fenômeno. Era o momento de comprovar para todos que ele ainda não tinha acabado.
A fase de grupos era a oportunidade ideal para o Ronaldo conseguir ritmo de jogo e provar para todo mundo que estava bem fisicamente. E assim ele fez, marcando gol em todos os jogos daquela fase, sendo titular contra a Turquia, China e Costa Rica, incluindo um doblete sobre os costarriquenhos. Foi nesses gols que ficou forte a sua comemoração mais icônica, no gesto de erguer e balançar o dedo apontador direito, comemoração repetida muitas e muitas vezes por quem teve o gênio da 9 como referência. Ronaldo não deixou o ritmo cair e continuou sendo genial nos mata-matas daquela Copa. Nas oitavas de final, apareceu para fechar o caixão dos belgas, batendo firme de perna esquerda. R9 não balançaria as redes nas quartas contra a Inglaterra, mas esse seria o seu único jogo em branco no torneio, um que ele deixou para outro Ronaldo brilhar. Antes da semifinal, o Ronaldo tomou uma atitude surpreendente para tirar o foco da imprensa na condição física dele. Fez então o até hoje épico e histórico corte cascão, visual que virou símbolo e marca consagrada da superação do fenômeno naquela Copa do Mundo. Com seu novo corte de cabelo, fez o gol da duríssima classificação contra a Turquia na semifinal, batendo de biquinho. E assim, mais uma vez, em sua terceira participação em Copa do Mundo, Ronaldo iria para a grande final do torneio. Só que agora de forma muito mais emblemática do que nas outras. Em 94, era um garoto que ficou no banco. Em 98, vivia uma fase espetacular, mas viu seu sonho se tornar um pesadelo. Mas agora, a carga emocional era completamente diferente. Ronaldo havia superado todos os prognósticos, todas as expectativas, todas as dúvidas. Ele tinha superado lesões terríveis, meses infindáveis de fisioterapia e o medo de não conseguir voltar a jogar. Ronaldo reinventou o significado de dar a volta por cima. E a coroação de tudo isso viria naquele jogo, naquela final contra a Alemanha. No Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, no dia 30 de junho de 2002, Ronaldo entrou em campo inspirado. Marcou 2 vezes contra os alemães, garantiu o pentacampeonato para a seleção brasileira e entrou de vez para a história do futebol, escrevendo uma das mais belas jornadas que esse esporte centenário jamais viu. Para os que duvidavam de que Ronaldo poderia jogar, sobrou ver os 8 gols dele na Copa que fizeram o cara ser o artilheiro e campeão do torneio. Apesar do melhor jogador daquela Copa ter sido escolhido, o Oliver Kahn, não muda o fato de que o Ronaldo fez foi histórico. E não há melhor frase para descrever essa trajetória do que a que escreveu o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ronaldo imitou a trajetória clássica do herói mitológico que desce ao inferno e volta para refazer a história. É o primeiro mortal real a retornar no tempo para corrigir a própria biografia. Ronaldo voltou para a Inter com um status completamente diferente de quando tinha ido para a seleção, mas apesar de ter passado seus últimos anos praticamente apenas se recuperando de lesão, ele não quis continuar na Itália nem para reescrever a sua história na Inter. Seja por problemas pessoais com o técnico na época, Hector Cúper, ou pela questão financeira, Ronaldo acabou forçando uma transferência e encerrando ali o seu ciclo na Itália. Diz a boca pequena que o Ronaldo tinha a intenção de voltar para o Barcelona, mas na época o clube não estava bem financeiramente e não foi capaz de fazer o aporte financeiro necessário para fazer a contratação do camarada. De olho nesse caso, o Real Madrid, que vinha montando um time chamado de Galácticos e que não perdeu a oportunidade de trazer mais uma estrela. Com uma Copa brilhante, Ronaldo então se transferiu para o Real por cerca de 45 milhões de euros e pouquíssimo tempo depois, no final do ano, foi reconhecido mais uma vez pelo seu feito espetacular. O planeta bola mais uma vez se rendeu ao fenômeno e o gênio de novo foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e também ganhou a bola de ouro da France Football. Assim, Ronaldo seguiu com muita empolgação sua história como merengue, mas no geral, apesar de ter tido grandes momentos, a verdade é que o contexto como um todo impediu que essa passagem do fenômeno por lá fosse mais bem sucedida. Ronaldo chegou a ser artilheiro de uma edição da La Liga em 2003-04 e anotou 104 gols em 177 jogos pelo Real Madrid. Venceu 2 vezes La Liga, uma Supercopa da Espanha e também um Mundial de Clubes, mas o grande objetivo não veio, a Champions League. Se for para citar uma marca negativa na carreira do Ronaldo, justamente foi o fraco desempenho na principal competição de clubes da Europa. No Real Madrid teve vislumbres de que poderia ganhar a competição, principalmente numa noite histórica em que ele destruiu o Manchester United em pleno Old Trafford, o que rendeu aplausos de pé da torcida adversária. Sem dúvida a sua maior noite na história da Champions. Mas a verdade é que naquela época o Real teve grandes craques, mas não passou muito perto de ter times realmente sólidos e que pudessem vencer a Champions League. Foi nesse período, por exemplo,
que eles iniciaram a terrível sequência de 6 temporadas seguidas caindo nas oitavas de final. O Fenômeno, ao final da carreira, ficou sem essa importante taça no currículo. Azar da Champions. Apesar de tudo, ele ainda colecionou inúmeros lances e gols mágicos, deixando boas memórias para o torcedor merengue. Somando suas passagens pelo Barcelona e pelo Real Madrid, é até hoje o maior artilheiro brasileiro da história do Campeonato Espanhol com 117 gols. Vivendo seus últimos meses com a camisa merengue e passando por dificuldades para controlar o seu peso, Ronaldo foi disputar mais uma Copa do Mundo, a de 2006. O Mundial na Alemanha acabou sendo um grande fiasco para a seleção brasileira. E o grande momento do Brasa no torneio foi protagonizado pelo próprio Fenômeno, pois com os 3 gols que ele marcou, 2 contra o Japão e 1 contra a Gana, se tornou o maior artilheiro da história das Copas com 15 gols, recorde que hoje em dia ele já não possui mais. Seu derradeiro jogo na história das Copas foi a precoce eliminação nas quartas de final contra a França. O retorno para o Real Madrid na temporada 2006-2007 culminaria no seu fim de ciclo ainda na metade da temporada. Ronaldo passou a ser muito questionado por uma suposta falta de comprometimento, pelo seu estado acima do peso, e eventualmente a situação ficou insustentável. No mercado de inverno, em janeiro, o Fenômeno negociou com dinheiro do seu próprio bolso uma rescisão contratual com o Real Madrid e acabou determinando um novo destino, o rival do seu antigo clube na Itália. Ronaldo voltaria para a terra da bota para assinar com o Milan. Ao sair do Real Madrid, agradeceu aos torcedores e a todos no clube, exceto o seu técnico da época, Fábio Capello. Em busca de retomar o bom nível, Ronaldo voltava para o futebol italiano com empolgação. Jogou 14 partidas e fez 7 gols nos meses restantes da temporada 2006-2007 e viu de longe o Milan vencer a Champions League. Ele não pôde participar por regras da época, já que já tinha jogado a Champions pelo Real Madrid. Na temporada seguinte veio o baque que pôs um fim na jornada de Fenômeno pela Europa. Novamente em solo italiano, o seu joelho não aguentou. Em partida contra o Livorno, rompeu os ligamentos do joelho, passou por uma nova cirurgia e ficou fora de ação pelo resto da temporada 2007-2008. Ao final dela, e tendo feito apenas 20 jogos pelo clube, o contrato com o Milan estava acabando e eles decidiram não renovar. Ronaldo estava com problemas físicos, problemas em se manter dentro do peso, vindo de uma nova recuperação de lesão ligamentar no joelho e sem clube. Parecia o fim, mas só parecia. Em 2008, o Ronaldo voltou para o Brasil para se recuperar novamente de mais uma lesão no joelho. Na ocasião, teve as portas abertas do Flamengo e ficou treinando no clube e se recuperando por lá por muitos meses. Com isso, surgiu uma expectativa muito grande para os flamenguistas de que Ronaldo poderia assinar um contrato e se tornar um novo jogador do clube. Afinal, todos sabiam que o Ronaldo era flamenguista desde criancinha. Mas no fim das contas, isso não aconteceu. Segundo o próprio Ronaldo explicou depois, para mim foi a mesma decepção que para a torcida do Flamengo. Foi triste também, porque eu sou flamenguista desde pequenininho. Eu também tinha essa certeza de jogar no Flamengo. Era flamenguista doente e fiquei 4 meses treinando na Gávea com o time profissional. Eu tinha certeza absoluta que a diretoria uma hora ia me propor alguma coisa, mas não fizeram nada. Mas se o Flamengo cometeu essa bobeira, o Corinthians não faria o mesmo. Segundo o Ronaldo, o então presidente do Timão, André Sanches, foi muito claro na sua vontade de contratar o Fenômeno. Um dia eu fui num prêmio em um hotel no Rio de Janeiro e esbarrei com o Andrés do Corinthians. No dia seguinte, encontrei o Andrés no mesmo lugar. Ele estava com um guardanapo e uma caneta e me falou: vamos fechar logo esse contrato. Eu queria jogar e assim aconteceu. No dia 9 de dezembro de 2008, Ronaldo foi apresentado oficialmente como jogador do Corinthians, onde viveria a etapa final de sua carreira como jogador de futebol. Era um Ronaldo com problemas, mas ainda assim era Ronaldo. Todos sabiam que se ele conseguisse jogar pelo menos 1/4 do que jogou no seu auge, já seria o suficiente para brilhar no Brasil. E assim foi. De início, passou por um período de preparação física para se colocar em forma e se recuperar totalmente da lesão no joelho. Foi só em 4 de março de 2009 que Ronaldo voltou aos gramados, em partida contra o Itumbiara pela Copa do Brasil. O primeiro gol pelo Corinthians seria depois, num clássico contra o Palmeiras, em que ele sai do banco para marcar de cabeça aos 47 do segundo tempo. A narração muito calma do Milton Leite, para mim, é de arrepiar. Senhoras e senhores, o Fenômeno voltou!
Apesar de estar longe da sua melhor forma física e do seu auge técnico, Ronaldo jogando no Brasil ainda assim era um evento. O fenômeno ainda era capaz de lances de brilhantismo e de fazer com que seus adversários muitas vezes parecessem amadores, com o fenômeno marcando gols como o gênio que era. Como esquecer, por exemplo, da final do Paulistão de 2009 contra o Santos, quando em plena Vila Belmiro ele marca um gol digno de Pelé, dando um corte de letra no defensor e mandando por cobertura com o pé que, em teoria, era o seu fraco. Depois de conquistar o campeonato estadual com o Corinthians, seguiu sendo destaque do time paulista e foi decisivo na conquista daquele que foi o seu último título no futebol, a Copa do Brasil de 2009. Ronaldo fez 2 gols nas oitavas de final contra o Atlético Paranaense e fez 1 gol na final do torneio contra o Internacional. No ano seguinte, em 2010, o Corinthians não fez uma temporada brilhante, mas assegurou vaga na Libertadores de 2011. E foi justamente nessa competição que a carreira de Ronaldo chegou ao fim. Numa partida de pré-Libertadores contra o Tolima, o Corinthians teve uma eliminação traumática. E ali, Fenômeno decidiu então parar. Em 14 de fevereiro de 2011, Ronaldo anunciou sua aposentadoria do futebol, aos 34 anos de idade. Citou as dores que sentia e o hipotiroidismo como motivos para parar. A cabeça até quer continuar, mas o corpo já não aguenta mais. Ele jogou 69 partidas e fez 35 gols pelo Corinthians, tendo conquistado um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. No Parque São Jorge é considerado ídolo e lembrado com carinho pela Fiel até os dias de hoje. Meses depois fizeram o que não podia faltar. Ronaldo, um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira, fez a sua despedida com a camisa amarelinha. Em 7 de junho de 2011, um amistoso foi organizado para se despedir do fenômeno e o Brasil enfrentou e venceu a Romênia no Pacaembu. Ronaldo entrou, jogou e saiu aplaudido por todo o estádio. Ali, se despedia de uma vez por todas um dos maiores jogadores de todos os tempos e ídolo nacional do Brasil. Com a camisa brasileira, marcou 62 gols em 98 jogos e conquistou todos os principais títulos que poderia levar para casa. Ronaldo, o fenômeno, disputou 616 partidas e marcou 414 gols na carreira, onde atuou profissionalmente pelo Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Milan e Corinthians. Venceu o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA em 96, 97 e 2002. Ganhou a bola de ouro em 97 e 2002. Venceu 18 títulos oficiais, incluindo 2 Copas do Mundo, 2 Copas América, 1 Copa das Confederações, 1 Copa da UEFA e 2 La Ligas. Ronaldo encantou o Brasil, a Europa e o mundo com a sua genialidade. Em 2020, para consagrar isso de uma vez por todas, a revista France Football, que faz a organização da bola de ouro, elegeu o time dos sonhos de todos os tempos e escalou Ronaldo como titular, como o melhor camisa 9 que o futebol já viu. O que nos faz pensar, se ele chegou nesse patamar tendo problemas físicos seríssimos, lesões que o tiraram dos gramados por anos, o que teria sido de Ronaldo Fenômeno se ele tivesse conseguido passar a carreira inteira com um físico inquebrável e inabalável como o de Cristiano Ronaldo, por exemplo? Estaríamos botando Ronaldo no nível de Pelé e Maradona? Talvez nem precise, porque mesmo com essa trajetória muito acidentada na carreira, alguns já consideram hoje Ronaldo o melhor da história. Segundo Ibrahimovic, que foi flagrado olhando para Ronaldo como quem vê uma figura divina, R9 é o melhor de todos os tempos. Van Nistelrooy, que jogou com Ronaldo, disse que ele tinha a maior habilidade que já vi na minha vida. Elogios como esse se acumulam e não são raros, vindo tanto de especialistas, comentaristas, como de alguns dos melhores jogadores que já pisaram num gramado na história. O patamar que ele estaria sem lesões, nós nunca saberemos. Mas a verdade é que a história de Ronaldo, escrita com cruéis linhas de sofrimento, se tornou símbolo de resiliência com a sua magnífica trajetória de superação. Ele derrotou as lesões, venceu as dúvidas e escalou até o topo do mundo, se tornando ídolo e referência de inúmeros craques do futebol atual e um expoente máximo do futebol brasileiro e do jogo bonito. Ao longo de toda a sua carreira, o termo que o melhor representou foi fenômeno, mas nesse vídeo finalizamos dando um adjetivo pro craque que também serve: eterno.